Bom dia, pessoal. Tudo bem? Depois de um atrasinho, a gente vai começar, né? A aula de hoje está fácil o tema aí. A gente vai conversar sobre emergências neuromusculares. Antes de entrar no tema especificamente, pega uma folha em branco. Vocês vão responder 4 perguntas, tá? Que vão ajudar a gente a entender o tema da aula e se preparar também. Prontinho? Vai lá. Então, primeira, pode ler aí e responder, tá? Ó, em um paciente com falência respiratória por Guillain-Barré, qual das seguintes complicações deve ser prevista? Então, beleza? O paciente tem Guillain-Barré com insuficiência respiratória. O que você deve antecipar que pode acontecer com esse paciente? Letra A, desautonomia. Letra B, CIVD. Letra C, hipernatremia. Letra D, hipersalivação. Ou letra E, piora da condição neurológica por 8 a 12 semanas. Beleza? Bem direto. Olhou, marcou, próximo. Vai lá. Foi? Então tá. Segunda. Em um paciente com Guillain-Barré, qual dos seguintes é um indicador precoce de falência ventilatória? Vai lá. Padrão respiratório em que o abdômen se expande na inspiração. Isso é indicador de falência. Cianose, hipercarbia, hipoxemia ou redução da capacidade vital forçada. Qual desses é um indicador precoce de que o paciente com Guillain-Barré vai entrar em insuficiência respiratória, vai precisar entubar? Achou? Escolheu? Letra F aí para alguns. Vamos lá. Terceira pergunta. Mulher de 85 anos, já tem diagnóstico de miastenia graves, é admitida na UTI com fraqueza generalizada e respiração curta associada à pneumonia. Qual das seguintes medicações pode mais provavelmente piorar a crise miastênica nessa paciente? Beta-2 agonista, cefalosporina, fluoroquinolona, heparina ou inibidor de bomba de prótons? Omeprazol, pantoprazol, esses aí. Qual desses aqui piora uma crise miastênica? Beleza? Olhou, escolheu, marcou. Última questão. Mulher de 34 anos, também com diagnóstico de miastenia graves, é hospitalizada depois de ter pitose, diplopia, disfagia para saliva e fraqueza proximal, grau 4, 5, nos braços e pernas. A função respiratória é estável. Qual é a melhor recomendação? Timectomia aguda, com ou sem timoma. Corticosteroides são contraindicados nessa fase. Imunoglobulina ou plasmaférese, imunoglobulina mais plasmaférese para funcionar mais rápido, ou piridostigmina, que é o mestinon, em monoterapia inicialmente. Então, a mulher de 34 anos já tem diagnóstico de miastenia graves, começou a ter pitose, diplopia, disfagia e fraqueza proximal grau 4 ou 5. Fraqueza muito grave, mas está lá. Braços e pernas, respiração normal. O que faz com ela? Olhou, marcou, beleza? Então, já deu para vocês terem uma ideia do que a gente está lidando, né? Quando a gente fala de emergência neuromuscular, na maioria são casos que à primeira vista você olha, tá tranquilo, ou tem alguma coisinha que chama atenção, mas que tem um detalhezinho lá no meio que às vezes te surpreende. Pensou em, quando a gente conversa então de emergências neuromusculares, a nossa preocupação, a nossa ideia é prever esses casos, antecipar a piora, e a gente está falando de um grupo de doenças, mas que englobam principalmente 4 condições. A gente fala emergências neuromusculares, a gente está falando ou de uma miopatia, ou de uma doença da junção neuromuscular, ou de polirradiculoneuropatia, que pode ser separado, pode ser só polineuropatia, por exemplo, ou de doenças do neurônio motor. Então, emergência neuromuscular é basicamente isso. E só para lembrar onde que fica isso no corpo, né? É engraçado que às vezes eu pergunto na visita, onde está a fraqueza? No braço. Não, a fraqueza começou em algum lugar, o braço está fraco, mas o que está causando fraqueza ou perda da função? Se tiver fraqueza, vai ter que estar em algum lugar desses aqui. Ou no córtex, nas veias descendentes, tronco cerebral,
na medula espinhal, ou na raiz, no plexo, no nervo periférico, na junção neuromuscular ou no próprio músculo. Se tem fraqueza, o problema tem que estar em algum desses lugares. Quando a gente fala de emergências ou doenças neuromusculares, a gente está falando principalmente dessa região aqui, ó, que é saindo da medula. Então, corpo do neurônio, do segundo neurônio, raízes ou plexo nervoso, nervo periférico, junção neuromuscular e músculo propriamente dito. Então, a localização do que a gente vai conversar hoje, o diagnóstico topográfico, vai estar aqui, beleza? Corpo do segundo neurônio, raiz, plexo, nervo periférico, junção neuromuscular ou músculo, beleza? Se a gente começar então a conversar sobre as doenças musculares, é o primeiro tema aqui, mas vocês vão ver fotos de alguns pacientes e isso aqui é privado, tá bom? É para a gente conversar nesse ambiente. Se quiser tirar foto dos slides, não tem problema, mas desses slides não pode, beleza? Ó, então vamos ver um caso agora. Uma mulher de 37 anos procurou atendimento com queixa de dispneia progressiva, tosse seca e engasgos, além de eritema na face quando se expõe ao sol. 34 anos, a queixa era essa. No histórico, na revisão do caso, ela tem episódios de febre, perda de peso de 10% em 4 meses, dificuldade para levantar do vaso sanitário, dificuldade para pentear os cabelos. Tá bom? E aí, no exame físico, ela tem isso aí, ó. Um paciente minha do consultório. O que chama atenção aí na mão? Tem coisas estranhas aí, né? Ó, a unha toda... lesões periungueais, lesões na lateral do dedo, lesões em superfícies extensoras, aqui algumas ulceradas até, ó. Essa formou um buraco. Aqui também, né? O joelho dela também tem algumas manchas assim, ó, arroxeadas, né? Olha o cotovelo. Beleza? A ponta dos dedos, como é que tá? E aí são as áreas que ela fala que fica vermelho quando toma sol. O rosto, eu não pus o rosto aí, mas a região do pescoço aqui, do colo também. E aí, ela tinha essa história, foi no consultório assim, e aí de repente começou a ter respiração superficial, fala entrecortada, não conseguia falar frases longas, e disartria. A ausculta pulmonar dela tinha ruído para tudo que é lado, mas ruído fino. Tinha dificuldade para sustentar o pescoço, dificuldade para levantar os braços, dificuldade para levantar as pernas. Então ela já tinha um pouco de fraqueza antes, né? Tinha dificuldade já para levantar do vaso sanitário há 4 meses e agora o negócio piorou. A sensibilidade era normal e os reflexos tendíneos também. Bíceps, patelar, aquileu, normal. Como é que a gente aborda esse caso então para fazer o diagnóstico? O que é importante aqui? Ela tem sintomas de fraqueza bulbar, que são aqui, ó, disfagia, né? Começou a ter disfagia até para saliva. A dispneia. A dispneia pode ser por fraqueza bulbar também, ou pode ser por alteração pulmonar direta. Fraqueza proximal, né? Predomínio proximal, dificuldade para erguer o braço, dificuldade para pentear o cabelo, dificuldade para levantar do vaso sanitário. Então a queixa do paciente quando a fraqueza é proximal é assim. Fraqueza distal, como é que o paciente reclama? O que ele reclama? O que ele fala? Não consegue girar uma chave na fechadura. Beleza? Precisa de força distal. O que mais, Ivan? Né? Força distal, não consegue abrir bem os dedos, não consegue pegar objetos pequenos. Vai pegar moeda, cai. Então isso é fraqueza distal. Perde o chinelo. Então o paciente com fraqueza distal na perna não consegue usar chinelo de dedo, o calçado fica saindo, tropeça. Então a queixa do paciente com fraqueza distal, ele tropeça. Fraqueza proximal, não consegue subir degrau, senta, tem dificuldade para levantar, tem dificuldade para manter o braço enquanto escova os dentes, enquanto penteia o cabelo. Isso sugere fraqueza mais proximal. Beleza? Outro sintoma importante dela, ó, eritema e fotossensibilidade, necrose distal, e ela tem uma síndrome febril, né, e perda de peso também.
nos últimos 4 meses. Com esse conjunto de sintomas, essa foto não é dela, né? É de um caso da Radiopédia, mas é bem parecido. Então, a imagem do pulmão dela mostrava um infiltrado difuso e muita coisa, né? Isso aqui talvez explique essa tosse seca, essa tosse crônica dela. E aí, o que a gente faz nesse caso? Vou dar uma ajudinha para vocês aqui. Só alguns exames. Ó. Fez um hemograma que veio normal, tinha essa história de febre, tosse, precisa pensar mesmo no processo infeccioso, não parecia ter. Fez uma CK de 28.000 e outras provas que LDH e provas que a gente conhece como provas hepáticas também alteradas. Ó. E aí? O que seu paciente tem? Aqui, ó, foi um outro... Antes de eu até discutir o exame, me ajudem aí. Num caso desse, ó, fraqueza proximal, braços e pernas, evoluindo por 4 meses, e aí depois teve uma piora aguda com sinais de falência ventilatória. Onde está o problema do seu paciente? Pode ser junção neuromuscular, né? Uma fraqueza de predomínio proximal ou músculo. Beleza? Se a gente só rapidinho volta no nosso slide aqui de topografias, ó. E essa é uma ideia que vai ser muito útil para frente para vocês. Se o problema está ou no músculo ou na junção neuromuscular, a gente não espera alteração sensitiva. Espera só fraqueza. Beleza? Então, essa é uma coisa importante. Chegou o paciente com fraqueza, pergunta e testa da sensibilidade também, porque isso já ajuda a gente a diferenciar o que está daqui para cima e o que está daqui para baixo. Beleza? Os dois aqui cursam mais com fraqueza proximal. Lesão de nervo periférico, uma polineuropatia, na maioria das vezes a fraqueza é de predomínio distal. E na polirradiculopatia, aí a fraqueza é proximal e distal. Depende das raízes que estão inflamadas. Legal? Então, na nossa paciente, ó, não tem queixa sensitiva, tem reflexos normais. E tem fraqueza proximal, dificuldade para erguer o braço, pentear o cabelo, dificuldade para levantar da cadeira, a gente precisa pensar mesmo ou numa miopatia ou numa doença de junção neuromuscular. Com esses exames iniciais da CK muito elevada, essas enzimas que a gente sempre lembra do fígado, mas que estão dentro do músculo também em grande quantidade, isso sugere mais o quê? Junção ou músculo? Mais músculo, né? E aí a gente faz alguns exames para investigar músculo, definir o diagnóstico e tratar. Esse exame é uma eletromiografia. Eu não espero que vocês interpretem ainda, mas vou ajudar vocês. Isso aqui é em repouso. A gente bota uma agulha no músculo do paciente e deixa ela quietinha lá e fica escutando o som. O normal é ter silêncio. Nessa paciente, esse é o exame dela mesmo, começou a ter isso aqui, ó. Atividade espontânea. Quer dizer que nesse contexto sugere um processo inflamatório mesmo. E no estudo das unidades motoras, que é quando ela faz força, ela tem algumas unidades bem fininhas, bem pequenas. Isso aqui, a força máxima dela era para ter unidades de pelo menos 4 vezes o tamanho dessa. Então isso aqui também é um padrão que sugere doença de músculo. Mas aí no laudo vai estar escrito lá da eletromiografia, ó, isso aqui sugere uma doença primária de músculo, tá bom? Nesse contexto, uma paciente jovem, fotossensibilidade, fraqueza de predomínio proximal, dificuldade respiratória e uma piora rápida, a gente precisa pensar em doenças de músculo de padrão inflamatório. E a principal delas é dermatomiosite. Essa é muito grave também, síndrome de anticorpo antissintetase. É muito parecido clinicamente com dermatomiosite, às vezes é difícil diferenciar uma da outra, e é grave também evolui com fraqueza, insuficiência respiratória. E as miopatias necrotizantes, outras imunomediadas também, principalmente por anti-SRP ou anticorpo anti-HMG-CoA redutase, que é a enzima que... Qual remédio que atua aqui? Beleza, então esse anticorpo aqui, na maioria das vezes, surge em pessoas que estão usando ou que já usaram estatina. Beleza? Pode acontecer sem uso de estatina também, mas o mais frequente
depois de uso de estatina. Então, não é miopatia direto por estatina. Estatina causa miopatia direta. O músculo precisa de muita energia, a estatina inibe essa enzima porque é o mecanismo de ação dela. Então, a chance de ter uma miopatia no uso de estatina é alta. Dor muscular, e é a queixa mais frequente dos pacientes que estão tomando estatina, né? Nesse caso aqui não é isso. Nesse caso é uma doença autoimune, uma doença inflamatória, produção de autoanticorpos contra isso. Então, tirar a estatina, nesse caso, não resolve. O que resolve? Se a gente tem um caso de miopatia inflamatória, o que vai resolver? Imunoterapia. Beleza? Então, para esses casos aqui, o tratamento é imunoterapia. E a imunoterapia envolve várias coisas, depende da gravidade do caso. Quando está naquela fase de consultório, a gente começa a imunossupressor oral, corticoide oral, coisas do tipo. Quando chega no hospital em insuficiência ventilatória, aí a gente usa pulsoterapia, imunoglobulina, plasmaférese em alguns casos, mas para músculo, corticoide funciona bem. Imunoglobulina também funciona bem, mas corticoide aqui é uma boa, beleza? E outros imunomoduladores ou imunossupressivos também. Rituximab, tem alguns casos que evoluíram bem com rituximab também. Ciclofosfamida eu não costumo fazer, mas é bem indicado também nesses casos de miopatia. Quando esse paciente trata com reumatologista, eles usam muito mais ciclofosfamida do que eu até. Fora miosite, fora esses casos de miopatia inflamatória, existem outras causas de miopatia, acidente com animais peçonhentos, álcool, estatina. Essas costumam evoluir de forma mais lenta, mas também podem ter descompensação e evoluir de forma aguda. Então é importante revisar isso na história do paciente. Beleza? Agora a gente já conversou um pouquinho de miopatias, vamos ver o outro pedaço das nossas emergências neuromusculares. Né? Lembra que tinha 4 localizações principais? 4 localizações possíveis, né? Músculo, junção, nervo e raiz de nervo e neurônio motor. Beleza? Quando a gente conversa, então, das doenças de junção neuromuscular, é disso aqui que a gente está falando. Então, só visão geral, né? Onde o nervo entra no músculo e vai liberar e vai provocar a contração, o estímulo de contração, a despolarização, é o que a gente chama de junção neuromuscular. Isso acontece de forma bem direta, assim, através da liberação de acetilcolina. Beleza? Então, no nervo tem acetilcolina, o músculo precisa de acetilcolina, essa acetilcolina tem que sair do nervo e ativar o músculo. É isso que a gente quer, tá bom? Isso depende de entrada de cálcio para a liberação dessas vesículas pré-sinápticas, depende da acetilcolina ficar na junção, que é esse espaço aqui, na verdade a junção é tudo, mas nessa fenda, e depende de receptor disponível para receber essa acetilcolina e provocar a despolarização, a formação do potencial de ação e a contração muscular. Nesse contexto, o principal sintoma, a principal queixa é fadiga. E aí é que a gente precisa clarear os nossos conceitos um pouquinho. A partir de agora, fadiga para vocês não é mais isso, beleza? Fadiga não é cansaço, não é estresse. Fadiga para vocês não é mais isso. Fadiga agora é isso, tá bom? Toda vez que você pensar em fadiga, agora você vai lembrar dessa figura, olha só. Isso aqui é a representação perfeita de fadiga. O que está acontecendo aqui? Então isso aqui é um pedaço de uma eletromiografia em que a gente faz uma estimulação repetitiva. E aí aqui eu dei um choquinho no nervo do paciente e captei lá no músculo. Ele formou um potencial bonito, ó, grande. Tum, beleza? Eu repeti esse choquinho. O potencial foi menor. Eu repeti esse choquinho, foi menor ainda. Eu repeti, ele ficou menor ainda. Por volta do 4º ou 5º choquinho, o estímulo, ele estabiliza. E aí, se eu continuo repetindo, ele melhora um pouquinho, mas nunca volta a ser o que era antes. Beleza? Isso é fadiga. É fraqueza, é perda do potencial de ação quando usa.
Quanto mais usa, mais fraco fica. Isso é fadiga. Beleza? Aqui a gente fez isso no laboratório de eletromiografia, com estímulos elétricos. Mas a gente pode e deve detectar isso fora do laboratório. E aí isso vai acontecer assim, ó. Imagina, pensa no caso dessa paciente aqui, 25 anos, 20ª semana de gestação. E a queixa dela era a falta de ar há 3 semanas, que veio piorando e era pior à noite. Tem gente já rindo aí porque conhece o caso, né? Todos esses casos são daqui, beleza? Ou são daqui do hospital, ou são daqui do lado no consultório, mas... Beleza? Então, ó, gestante de 25 anos, na 20ª semana de gestação, começou a ter falta de ar. E essa falta de ar era pior à noite e vem piorando há 3 semanas. Começou a ter tosse, secreção clara, e a voz mudou, ficou com a voz mais fanha, né? Voz anasalada. Foi para o pronto-socorro algumas vezes com essa queixa, recebeu o diagnóstico de IVAS, virose. Fazia sentido. Voz fanha, secreção clara, tosse, ausculta pulmonar ok, beleza? Até aí, estava assim o quadro dela, né? Ok, gestante e tal, mas uma queixa de falta de ar, será que é porque está crescendo o útero já, mas está só na 20ª semana ainda? Começou com um quadro que parece uma infecção respiratória aguda, mas tem algumas coisas que chamam a atenção. Ó. Dispneia piora à noite, tem que chamar a atenção, beleza? Não é um quadro todo pacífico, tem um negocinho ali que não está legal. E aí esse negocinho que não está legal piorou de uma vez. Ela procurou o pronto-socorro depois de piorar essa falta de ar à noite, e na admissão do pronto-socorro ela já mostrava sinais de insuficiência ventilatória franca. Durante a admissão ela já não conseguia falar direito e aí evoluiu para intubação orotraqueal já na admissão, na urgência. A revisão da história com os familiares, a gente procurou se ela tinha ptose, se ela tinha diplopia, se ela tinha engasgo, disfagia, negou tudo isso. A única queixa era falta de ar, que piora à noite. E aí, de alguns dias para cá, tosse, secreção clara, e ficou basicamente nisso, sem intercorrências até o quadro atual. E aí, como que o paciente tem uma dispneia leve, que piora à noite, mas que vem piorando progressivamente e de repente afunda? E evolui para isso. Ó. Foi entubada, por sequência rápida de intubação, na manhã seguinte tentaram estubar, não conseguiu. Tentou estubar de novo, tirou sedação, ela acordou, conversou, movimentou, obedeceu comandos, aí falou que não tinha queixa sensitiva, nesse momento que ela acordou, estubou, colocou na VNI, e aí o que aconteceu? Falha de estubação, precisa voltar para o tubo de novo. O que está acontecendo com essa paciente? Está acontecendo isso, ó. Está acontecendo exatamente isso aqui. Eu nem precisava ter voltado, eu coloquei aqui a eletromiografia dela também. O que está acontecendo nela é isso, ó, é fadiga. Quando ela depende mais da musculatura respiratória, ela falha. Então, enquanto estava entubada, tirou sedação, ela acordou, beleza, ok. Tirou o tubo, começou a depender mais da musculatura própria, à medida que foi usando, entrou em insuficiência respiratória de novo. Isso é a representação clínica do que a gente viu no exame dela, de perda dos potenciais de ação. Outras formas de identificar isso, muito melhores do que esperar ela chegar no tubo, são essas aqui, ó. O paciente apresenta, durante a fala, frases progressivamente mais curtas. Então, você está conversando com o paciente e as pausas da fala começam a ficar cada vez mais curtas. E olha só, progressivamente, com repetição, com uso, com exercício. Isso é fadiga. Qualquer pessoa com insuficiência respiratória ou com fraqueza importante vai ter frases mais curtas, mas não frases progressivamente mais curtas. Essa é a diferença. Vamos só voltar. No nosso primeiro caso lá, aquela paciente com miopatia, dermatomiosite, provável dermatomiosite, também não conseguia fazer frases longas, também não conseguia falar rápido, mas era mais ou menos a pausa no mesmo intervalo, beleza? Tem fraqueza, tem insuficiência respiratória, tem que fazer pausas mais curtas, mas as pausas são geralmente no mesmo intervalo. Aqui não,
Se a gente for testar isso, ela começa falando até razoavelmente bem. Mas à medida que vai conversando, ela precisa parar mais vezes para continuar a conversa. Beleza? Um jeito prático de testar isso é pedir para contar de 1 a 100. A gente já fez isso algumas vezes na visita, mas é interessante. Pede para o paciente contar de 1 a 100. Ele começa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chega no 20, para respirar. Essa foi a primeira pausa respiratória. Do 20, ele dificilmente chega até o 40. A próxima pausa respiratória dele vai ser no 30 e a próxima no 35. Deu para entender a ideia? Beleza. Então, contar de 1 a 100 ou prestar atenção nesse detalhe da conversa é importante. Outra forma de ver isso, antes da insuficiência respiratória, é ver se o paciente consegue mastigar bem, ou se ele precisa, enquanto está comendo, parar de mastigar para descansar. Se ele fala que, enquanto está comendo, a boca fica mais pesada, a comida fica mais dura, ou o paciente fala que não consegue comer carne, não consegue comer outra comida mais densa, mais dura, porque cansa muito. Diplopia quando mantém fixação do olhar. Então, às vezes, o paciente não tem visão dupla em repouso, mas quando ele começa a assistir televisão e mantém o olhar fixo na tela por muito tempo, a tela começa a duplicar. Beleza? Pitose, às vezes não aparece queda da pálpebra no primeiro exame. A gente pede para o paciente olhar para cima e ficar olhando para cima. A gente exercita, a gente usa, a gente aumenta a demanda dessa musculatura. E aí depois de um pouco o paciente olha reto e agora ele tem pitose. Beleza? São formas clínicas de elicitar fadiga. Nos braços e pernas também dá para fazer isso. É um pouquinho mais difícil, mas também dá. E aí nesse caso, a gente trata. Beleza? Tem fadiga, mulher jovem, insuficiência respiratória, tá lá na UTI, intuba, estuba, veneno, o que a gente precisa fazer para ela sair desse quadro? Imunoterapia. E aí tem duas opções, ó, plasmaférese e imunoglobulina. Pode ser corticoide aqui também? Se a gente está pensando numa doença de junção, essa paciente com essa história, provavelmente o diagnóstico é de uma crise miastênica, miastenia graves. Dá para usar corticoide? Dá, mas o corticoide leva um pouquinho mais de tempo para melhorar e nas 2 primeiras semanas ele pode piorar o quadro. Então, não é a primeira escolha. O que a gente faz é plasmaférese ou imunoglobulina. Beleza? E entre os dois, plasmaférese é um pouquinho melhor. Então, esse estudo aqui mostrou que os pacientes que fazem plasmaférese têm uma chance melhor de se livrarem do tubo. Legal? Mas não tem plasmaférese. Imunoglobulina funciona super bem também, pode fazer. E às vezes a gente consegue, às vezes até tem os dois, mas a imunoglobulina dá para começar agora. A plasmaférese dá para começar depois de amanhã. Então é melhor fazer imunoglobulina agora. Tá bom? Para casos leves ou até moderados, a VNI precoce e a imunoterapia podem evitar a intubação, beleza? Se essa paciente chega um pouquinho melhor do que ela chegou no pronto-socorro, se naquela visita anterior, quando ela recebeu o diagnóstico de infecção de via aérea respiratória, né, via aérea superior, talvez nessa fase ela já tivesse uma falência iminente, mas ainda não a falência plena, a VNI pode ajudar. Aí a gente faz a VNI e começa a imunoterapia do mesmo jeito, beleza? Senão vai falhar também, não vai segurando a VNI. Essa aqui, ó, esse slide eu deixei assim de propósito, tá bom? Essa é uma lista de medicamentos que pioram miastenia graves. Então eu quero que vocês leiam e decorem todos, beleza? Eu deixei o slide pequeno assim de propósito, vocês não conseguirem ler. Tem outro jeito da gente ver isso aqui também, olha. Funcionar vai ser legal. Great. Lá. Medicamentos que pioram miastenia graves, beleza? Seria muito mais legal com a musiquinha do Star Wars, mas a lista é grande.
Envolve antibióticos, envolve beta-bloqueadores, a botox, né? Toxina botulínica para várias formas, é contraindicado, não dá para usar. Cloroquina, e a lista aqui é bem grande. Eu vou trazer para vocês alguns destaques. Então, ó, dos antibióticos, as quinolonas têm um aviso que elas não devem ser usadas numa crise miastênica. Elas podem ou precipitar ou piorar, beleza? Corticoide. Corticoide tem um duplo papel aqui. Corticoide ajuda, é um remédio importante no tratamento da miastenia grave. Quase todo paciente com miastenia vai usar corticoide em alguma fase. Mas nas 2 primeiras semanas ele pode piorar o quadro. Então, na crise miastênica, ou a gente começa corticoide junto de outra coisa, de plasmaféreos ou imunoglobulina, ou a gente faz primeiro plasmaféreos e imunoglobulina, depois começa o corticoide. E vai titulando e ajusta depois, beleza? Só coisa rara de usar aqui, né? Ninguém nunca prescreveu corticoide, ninguém nunca prescreveu ciprofloxacino, né? Então eu separei daquela lista enorme alguns que são mais comuns no dia a dia. Mas quando chega um paciente com miastenia graves, dá uma revisada. Eu deixei essa lista disponível para vocês. No e-mail da clínica já tem essa aula e uns artigos de referência e tem essa lista também, beleza? Beta-bloqueador e de novo estatina. Estatina não tem um papel assim. Não é muito frequente a piora com estatina, mas também pode acontecer. Como é que é? Macrolídeo também. Também então, essa paciente faz 3 semanas que ela está com dispneia. Eu considero essa primeira semana da dispneia ou desde a internação que ela piorou? Você considera para quê? Não. O corticoide nas 2 primeiras semanas do tratamento com corticoide ele piora, não é nas 2 primeiras semanas da doença. Não, mas para começar, corticoide. Você vai começar primeiro imunoglobulina. Tira ela da crise e aí começa o corticoide. Mas depois que você começar o corticoide, observe ela mais de perto nas próximas 2 semanas, porque ela pode piorar nessa fase. A ideia desse tempo em geral de 2 semanas é isso. Beleza? Fala. O Mestinon, né? Piridostigmina. Dá. Se você não vai entubar o paciente, vai colocar ele na VNI, aí usa o Mestinon. Tá quase acabando. Então assim, ó, se você não vai entubar o paciente, o Mestinon pode ser útil, tá bom? Se você precisou entubar, aí poupa o Mestinon, deixa para usar quando você for tirar o paciente do tubo. Porque ele pode piorar um pouquinho a secreção respiratória, e aí vai complicar. Pode complicar outras coisas na intubação. E enquanto o paciente está entubado, ele tem um suporte ventilatório, não depende da musculatura dele, está dependendo mais do ventilador. Trata a complicação, começa a imunoglobulina, aí vai programar a extubação, começa o Mestinon. Beleza? Mas boa pergunta, se vai começar a VNI, se está tentando poupar do tubo, aí o Mestinon pode começar também. Mas nunca o Mestinon sozinho. Se é crise miastênica, tem que ter imunoglobulina ou plasmaféreas. Legal? Ó, então a gente já falou de doenças de músculo, da junção neuromuscular. Eu já vou adiantar para vocês, a gente está com o tempo um pouquinho curto. Doenças do neurônio motor agudas são mais raras. Existem algumas infecções virais que dão uma mielite anterior extensa. A gente pode ter mielite por dengue, por exemplo, pode comprometer, mas aí já entra num outro tópico, que a gente vai conversar mais para frente, que são as síndromes medulares, síndromes bulbares, autoimunes também. Mas existem paralisias flácidas agudas, e a gente pensa principalmente na poliomielite, e aí é uma doença do neurônio motor, tá bom? Não é muito comum mais, graças a Deus, mas a gente não vai falar disso tanto agora. Uma que a gente vê com frequência ainda é esclerose lateral amiotrófica. E aí é uma doença crônica do neurônio motor.
mas ela pode se apresentar com início bulbar, início de fraqueza bulbar, e o primeiro sintoma do paciente ser disfagia de espinéia e insuficiência respiratória. Então, fica um adendo disso, a gente conversa disso numa próxima aula. Vamos falar um pouquinho de nervo periférico e raiz agora, né? Então, se na junção neuromuscular a gente precisa de vesículas pré-sinápticas, acetilcolina, receptor, aqui a gente precisa de integridade do nervo, da bainha de mielina, para ter a transmissão do impulso rápida e eficaz. Beleza? Falando de nervo periférico, é aí que a gente tem que pensar. E aí, se a gente olha nesse pedacinho aqui, ó, que chama nó de Ranvier, então aqui são... esse é um axônio mielinizado, né? Então aqui tem as dobras de mielina, e entre uma dobra de mielina e outra tem essa faixa que é nua, que é sem bainha de mielina, que é o nó de Ranvier e que é o que possibilita essa condução rápida. Se a gente der um zoom nesse nó de Ranvier, é assim que vai estar. Isso aqui é uma foto do microscópio. Não, não é, né? Ó. Então aqui é um axônio, beleza? Isso aqui é a bainha de mielina de um lado, do outro. Daqui para cima é sistema nervoso periférico, daqui é central. Então, a gente vai ter várias proteínas de adesão, vários gangliosídeos e vários canais de sódio e outras estruturas que precisam funcionar para essa condução saltatória acontecer. Beleza? A ideia geral é essa. E contra tudo isso aqui, pode surgir anticorpo. O objetivo desse slide é isso, entender que quando a gente está falando de uma doença de nervo periférico ou de raízes nervosas, uma polirradiculopatia, o que tem que vir na cabeça? Essa foto e todos... Não, tem que vir que pode surgir anticorpo contra várias coisas que estão aqui. E é isso que a gente precisa resolver. A manifestação clínica desses anticorpos vai variar dependendo do anticorpo. Então, quando a gente pensa numa polirradiculopatia imune, numa polineuropatia imune, não é uma doença só, é um grupo de doenças que a clínica vai depender muito de qual anticorpo, qual a estrutura daquela. Mas elas têm uma característica em comum, que é, a gente vai ver mais para frente, que é perda dos reflexos. Isso é comum em todas essas formas. Então pode ser a forma clássica, o conjunto dessas síndromes, dessas doenças, diferentes anticorpos para essa porção, na fase aguda a gente chama de síndrome de Guillain-Barré. Legal? Então Guillain-Barré não é uma doença só, depende de qual anticorpo está sendo produzido, qual estrutura está sendo afetada. Mas as síndromes de Guillain-Barré têm algumas características em comum. Legal? Acho que agora ficou mais organizado. Existem formas diferentes, então dependendo do anticorpo. Essas formas podem ser a forma clássica, que é perda sensitiva e motora, forma só motora e forma só sensitiva também, forma paraparética, e aqui é uma pegadinha gigantesca, porque se tem só paraparesia, precisa excluir doença de medula espinhal, tá bom? Formas que pegam muito faringe, musculatura bulbar e braço, forma só sensitiva, que eu já citei ali. Síndrome de Miller-Fisher, que não tem fraqueza, tem alteração da motricidade ocular e tem ataxia e perda de reflexos também, tá bom? E pode ter a encefalite de Bickerstaff, que é a extensão desse processo inflamatório para o sistema nervoso central. Então a gente lembra de Guillain-Barré muito periférico, né? Fraqueza e tudo mais. Mas se tiver nesse contexto de fraqueza, perda de reflexos, encefalopatia, precisa lembrar dessa forma mais rara, que é a encefalite de Bickerstaff. Se eu não me engano, é anti-GQ1B, o anticorpo. Então, aqui é só a revisão disso que a gente já falou, que anticorpos diferentes vão dar formas clínicas diferentes. E agora um casinho, né? Uma mulher de 43 anos, sem doença prévia, procurou o pronto-socorro com queixa de fraqueza. Ela teve diarreia uma semana antes, e aí, uma semana depois da diarreia, ela começou a ter parestesia nas pernas, dor cervical e lombar e dificuldade progressiva para andar. Legal? Então, o que chama a atenção nesse caso aqui é, depois de uma infecção, começou com dormência, choque na mão, depois teve dor cervical, dor lombar, e depois começou a ter fraqueza.
beleza? Nos braços e nas pernas. Dificuldade progressiva para andar. Na apresentação ela estava sem febre, taquicárdica e com taquipneia leve, pressão arterial e saturação eram normais e o exame geral era normal dela, tá bom? No exame neurológico ela tinha diparesia facial leve, ela tinha fraqueza simétrica nos membros, de predomínio proximal também, e não conseguia andar mais do que 5 metros sem apoio. Reflexos tendíneos ausentes. Discreta hipoestesia tátil nas mãos e nos pés, mas apesar da hipoestesia ser muito discreta, ela tinha sensação de choque, queimação, dor, beleza? Ela tinha parestesia, mas quando encostava ela sentia relativamente bem. O que diferencia esse caso da primeira paciente que a gente viu? Que também tinha 40 e poucos anos e fraqueza de predomínio proximal. Reflexo e sensibilidade. Beleza? Então aqui, a queixa principal é fraqueza, mas o restante do exame neurológico é que vai definir se é uma miopatia ou se é uma polineuropatia ou uma poliradiculopatia. Legal? E daí, então, nessa paciente, nossos sintomas-chave eram fraqueza simétrica, proximal e distal e ausência de reflexos. Aqui, ó, sempre que alguém fala de síndrome de Guillain-Barré, fala uma expressão que é assim, ó, paralisia flácida ascendente. Já ouviram isso? Qualquer artigo que você vai ler, como é que começa o Guillain-Barré? Ah, é uma paralisia ascendente, não é? Não é assim que fala? Prova de residência, vai prestar lá, tá lá. Ah, paciente com paralisia flácida ascendente, tem que pensar em quê? Guillain-Barré, na prova pode até marcar, paralisia flácida ascendente. Na vida, joga fora esse conceito, tá bom? A parestesia, a dormência, geralmente começa no pé, mas a fraqueza não. A fraqueza é proximal e distal, e ela pode nunca chegar no pé. É muito comum a gente examinar o paciente com Guillain-Barré e ele não consegue levantar a perna da cama, mas ele consegue mexer o pé. Beleza? Então, e faz todo sentido, porque não é uma polineuropatia. É uma poliradiculoneuropatia. Então, se a raiz está inflamada, aquela raiz que está inflamada vai dar fraqueza. Se a raiz de C5, a fraqueza é proximal. Se a raiz de L1, L2, até L4, a fraqueza é proximal também. Se a raiz de L5, S1, aí a fraqueza é lá no pé. Deu para entender esse conceito? Então, o paciente chegou, e isso acontece no dia a dia. Já me chamaram para fazer exame de paciente internado, mas a gente até pensou em Guillain-Barré, mas está muito fraco o rosto, está muito fraco o braço, e a perna está boa ainda, não deve ser. Não, é Guillain-Barré, beleza? Fraqueza, evolução rápida, perda de reflexo, muito mais fraqueza do que perda de sensibilidade, coisas que é Guillain-Barré, tá bom? E aí o tratamento, de novo, plasmaféreas e imunoglobulina. Pode ter corticoide aqui? Lembra que na crise miastênica, eu falei, não tem corticoide aqui, mas podia ter. Na miopatia, o corticoide estava lá. Primeira opção. E no Guillain-Barré? Não faz, beleza? Ou é plasmaféreas ou é imunoglobulina. E aí, o que a gente faz com essa paciente que chegou lá? Ela está andando, mas ela não consegue andar mais do que 5 metros. Você vai começar imunoglobulina para ela? Ou você vai esperar? Não, ela está andando ainda, a gente espera um pouquinho, né? Vamos ver, não é um Guillain-Barré tão grave assim. Não é? Já viu isso acontecer? Eu já vi mais do que eu gostaria de ter visto. E aí, você vai internar ela na UTI ou você vai colocar ela na enfermaria? Ou vai deixar na sala de urgência? Não precisa responder de cara, você pode parar e pensar e pode usar algumas ferramentas para te ajudar nessa decisão. Uma ferramenta muito boa é essa aqui, ó. É só digitar na internet lá, IGOS Guillain-Barré, que vai abrir isso aqui e vai te dar uma série de perguntas para você responder. Essa é uma ferramenta de prognóstico na síndrome de Guillain-Barré. E ela ajuda a gente de 2 jeitos. Calcular o risco de falência respiratória na primeira semana de internação e o risco de não conseguir andar depois de 6 meses. É muito legal essa calculadora. Usem no dia a dia. Atender o paciente com Guillain-Barré? Usa. Ajuda muito na prática. Rapidinho. Se o paciente parou de andar nos primeiros 3 ou 4 dias, se o paciente tem fraqueza bulbar ou paralisia facial, ou se ele tem forma axonal na eletromiografia, a chance dele de entrar em insuficiência respiratória é mais alta.
e a chance dele não andar depois de 6 meses é mais alta também. Beleza? Os critérios são diferentes, isso aqui é só um geralzão, a gente vai colocar força e tudo mais. Mas a ideia geral é essa. E foi o que aconteceu com essa paciente. Ó. Algumas horas depois da admissão, ela evoluiu com respiração paradoxal. O que é respiração paradoxal? Vocês lembram? Quase. Porque assim, ó, como que é uma respiração normal? A gente inspira, o diafragma desce, o tórax expande, certo? Então o tórax expandir, beleza, o pulmão está puxando o ar. O diafragma desce, o abdômen também vai expandir um pouquinho, beleza? Então essa é a respiração normal. Você vê um bebezinho deitado respirando, a barriguinha vai só... É normal. O diafragma desce, a barriga também abre um pouquinho. Na respiração paradoxal tem fraqueza do diafragma. Então usa musculatura acessória para expandir o tórax. Se não expandir, não entra ar. Então o tórax vai expandir com o uso da musculatura acessória. Mas o diafragma está fraco. Então o diafragma sobe para a cavidade torácica. E aí o abdômen entra. Beleza? Então o diafragma sobe, gera uma pressão negativa no abdômen, a parede abdominal vai para dentro. Isso é a respiração paradoxal. Era para o abdômen expandir também, porque o diafragma está baixando. Legal? Isso é super simples, isso é muito útil. Chegou o paciente no pronto-socorro, fraqueza, papapá. Abre a roupa, olha a barriga, calma, presta atenção na respiração do paciente e vê. Se tem respiração paradoxal, é um sinal de falência respiratória iminente. Ah, saturação baixa é sinal de falência respiratória iminente? Não, é sinal de que a falência respiratória já aconteceu. Não vai acontecer, não é um sinal precoce. Ah, aumento de CO2, retenção de CO2. É sinal de falência respiratória iminente? Não, não é um sinal precoce. A vaca já foi para o brejo, beleza? E aí, nesse caso, Guillain-Barré, paciente chegou, respiração paradoxal, vai entrar em insuficiência respiratória. O que a gente faz? VNI ou intuba? Intuba. Por que intuba? Você intuba por quê? Você vai levar alguns dias para tratar isso aqui. É diferente da síndrome da crise miastênica, que você às vezes consegue poupar do tubo com a VNI. Aqui, se você coloca na VNI um paciente que já tem fraqueza bulbar que não vai melhorar nas próximas horas, aumenta a chance de infecção e outras complicações respiratórias. Então, nesse caso aqui, falência respiratória, tubo. Beleza? E mais do que isso, intubou e tem aqueles preditores de gravidade, ó, não consegue, intubou, começou o tratamento, imunoglobulina e outros cuidados que a gente vai ver. Já tem uma semana tratando, o paciente está plégico, não consegue levantar os braços. Fez eletromiografia, forma axonal, evolução costuma ser pior. Esse é o paciente que já vai pensar em traqueostomia. Beleza? Uma semana de tratamento, não respondeu, quer dizer que não foi só um bloqueio de condução que resolveu com a imunoglobulina, já tem degeneração axonal, ele não vai melhorar em 3 ou 4 dias. Então, você vai deixar ele entubado por um mês? Não vai, faz traqueostomia, primeira semana de evolução, tá bom? Complicações frequentes, então, o que um paciente com Guillain-Barré pode apresentar? E isso aqui é a causa de morte. Depois que você entubou, ele não vai morrer mais por falência ventilatória, né, sozinho lá. Pode morrer por complicações, que são infecção e trombose, que é comum a todos os pacientes de UTI. E que podem acontecer em qualquer um dos outros casos que a gente viu até aqui, né? O paciente está entubado, está na UTI, ele pode ter sepse, pode ter trombose. No Guillain-Barré tem esse outro item aqui, ó, que é desautonomia. Então o paciente começa a ter crises taquicárdicas ou crises bradicárdicas, febre, hipotensão. Eu já tive paciente com Guillain-Barré que estava evoluindo super bem e pá, infartou. Infartou por desautonomia. Beleza? Então desautonomia é o que a gente precisa prestar atenção e prever. O paciente com Guillain-Barré está entubado, corre risco de ter desautonomia. E como que a gente evita ou diminui a chance disso?
Primeiro, monitorizar esse paciente, tratar as complicações imediatas, evitar dor. Então lembra que lá no começo eu falei que a paciente tinha dor radicular, analgesia, mas evitar opioides. Controle do trânsito intestinal, e o opioide atrapalha nisso aqui. Então, distensão de alças, distensão de bexiga, provoca desautonomia também. E atentar para o risco de complicações vasculares. Essa é uma eletromiografia de um paciente com Guillain-Barré, só para vocês terem uma ideia. Esse potencial era para começar aqui, está começando lá, então está lenta a condução. Essa é a ideia. É uma condução lenta e irregular, olha. Isso que chama dispersão temporal. Só para curiosidade mesmo. Dos exames, então, a gente já vê a eletromiografia, é muito útil. O líquor é muito útil, geralmente mostra aumento de proteína e células normais. Mas na primeira semana pode ser tudo normal, beleza? Esses aqui são 2 artigos que eu deixei para vocês. Eles já estão no e-mail da clínica, beleza? São artigos de acesso livre, esse da Nature e esse da Continuum. São boas referências, eu recomendo que vocês leiam. São artigos fáceis de ler, tá bom? E muito bem escritos. Eu gostei desses 2 artigos. Aqui está o link para eles, mas já está no e-mail de vocês também. Beleza? Esse aqui é um outro casinho que a gente não vai discutir a fundo, mas é só para ter uma ideia dessas possibilidades. De novo, uma mulher de 41 anos, com queixa de disfagia, visão turva e voz anasalada há um dia. E nas últimas horas ela teve uma piora marcada desses sintomas, incluindo tetraparesia de predomínio proximal. Olha lá. Foi para UTI. Em 6 horas ela evoluiu para insuficiência ventilatória e precisou ser entubada. Em 48 horas ela tinha midríase fixa bilateral, tetraplegia flácida, incluindo ausência de reflexos tendíneos, ausência de reflexos de tronco, ausência de drive ventilatório. E aí o pessoal da UTI suspeitou de morte encefálica. Exames gerais e a ressonância de encéfalo eram normais. O que vocês pensam nesse caso aqui? Que diagnósticos que podem ser? Pode ser qualquer um desses diagnósticos que a gente já viu, beleza? A evolução é muito rápida, um dia, depois a evolução em horas. Então tem alguns desses diagnósticos que são mais prováveis. Mas a ideia é que vocês pensem que um quadro desse, evolução rápida, fraqueza, às vezes você vê a paciente lá, suspeita de morte em midríase fixa bilateral, ausência de reflexo respiratório. O pessoal tá aí, vamos chamar doação de órgãos e tal. Não, foge disso. Pensa no caso. O que era a queixa? Fraqueza de predomínio proximal, sensibilidade normal, ausência de reflexos na evolução. Isso não está aparecendo com uma morte encefálica. Não foi um HSA, um aneurisma que rompeu e sangrou. Ela começou com um quadro periférico e que foi piorando, só que piorou muito rápido. Então, o mais provável nesse caso não é que ele esteja com morte encefálica, é que a fraqueza dela seja tão grave que ela não consegue mexer mais nada. É por isso que síndrome de Guillain-Barré muito grave pode evoluir com locked-in, que é o paciente que está consciência normal, mas não mexe nada. Crise miastênica muito grave pode evoluir com locked-in. Mas nesse caso aqui, é como se fosse uma crise miastênica, mas não é um defeito pós-sináptico. Nesse caso aqui era um defeito pré-sináptico, mas era um bloqueio total da junção neuromuscular por toxina. Beleza? Então a paciente estava, não mexe nada. Morte encefálica, midríase fixa? Não, não é. É uma emergência neuromuscular. Para, volta, pensa no assunto, revisa, vê o que pode ser e começa a tratar. Tá bom? Esse paciente também é um caso real. Isso aqui é um quadrinho que ela escreveu para mim quando ela saiu dessa situação. A primeira coisa que ela escreveu quando saiu da UTI, que conseguiu segurar uma caneta, foi pedir um papelzinho e escrever isso aí. Depois eu visitei ela em casa, a gente ficou super amigo, e esse quadrinho está no meu consultório até hoje. É uma das recordações mais queridas que eu tenho dos pacientes. Beleza? Era botulismo nesse caso, tá bom? Só para lembrar, doença de junção neuromuscular não é sempre crise miastênica. Uma crise miastênica, uma miastenia graves, mas está evoluindo muito mais rápido, muito pior, precisa pensar em botulismo, tá bom?
Só diquinha final aí. Beleza? E o que é muito rápido? Na crise miastênica, a gente viu que a paciente estava evoluindo em dias, né? E aí teve uma piora aguda. Essa paciente estava evoluindo em horas, tá bom? Mediu em horas, pensa em botulismo. Legal? É isso, pessoal. Muito obrigado.